Voltamos com o programa Escola Bíblica, fechando esse programa já com o finalzinho da lição de número 5, falando sobre as lições que aprendemos com o reinado de Acasias, a lição de número 5. Bom, aqui no tópico 3, nós vamos falar sobre a doença de Acasias e a sua morte. E o texto bíblico é muito enfático. O texto bíblico diz o seguinte, primeiro livro dos Reis, capítulo 1, versículo 17. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias falara. Pastor Elias, Deus, de certa forma, através do profeta Elias, sentenciou ele, disse que ele ia morrer, né? Sim, pastor Marcos. Com certeza. Nós vemos que, na verdade, foi isso mesmo, foi uma sentença, porque Deus já tinha deferido, né? Deus já tinha estabelecido o que deveria acontecer com Acasias. E a consequência era a morte. Consequência em virtude do seu grave pecado, ou dos seus graves pecados, porque Acasias é um resultado, digamos assim, é um montante das qualidades negativas, tanto do pai quanto da mãe. Imagine você pegar as más qualificações espirituais, morais, religiosas de Acasias, juntar com as de Jezabel e colocar tudo numa só pessoa, que foi Acasias, o seu filho. Então nós vemos que, só que a morte ali, que veio como um julgamento, ela, na verdade, como sentença, como resultado daquilo que ele cometera, nós vemos em Deuteronômio, capítulo de número 6, versículos 14 e 15, pastor Marco, muito importante, por essa razão gostaria de ler, diz assim: não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Então, Deus já estava ali usando o profeta, dizendo que, olha, como consequência do teu erro de ter ido procurar outro Deus, na verdade um Deus pagão, um Deus falso, e tu sabe muito bem, porque tu cresceu num contexto onde tu viu milagres, onde tu viu fenômenos e coisas extraordinárias acontecerem, razão pela qual o pecado ainda se torna mais grave, porque não se trata de alguém leigo, de alguém que está distante dessas realidades bíblicas. Então, o pecado se tornou mais grave ainda e, por esta razão, o Senhor o eliminaria da face da terra, né, como resultado de julgamento do Senhor. Nós devemos ter em mente que alguém pode dizer que Deus tarda, Deus vem no tempo dele, mas Deus não falha, Deus não se deixa escarnecer. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 7, ele diz que tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Se plantar da carne ceifará. Se plantar do espírito ceifará. Então, tudo que Acasias fez ali foi sementes para resultar na sua própria morte, no seu próprio extermínio. Então, Deus, ele não se deixa escarnecer, ele não se deixa manobrar pelos nossos erros e pelas nossas decisões erradas. O tema, o pastor Elias falou, o tema das consequências do pecado, né? Apesar de avisado, apesar de conhecer o Deus verdadeiro, apesar de saber que havia um profeta em Israel, né, evangelista Wallach, ele deliberadamente decide buscar e servir a Baal. Então a consequência foi nefasta para ele. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o versículo não para por aí, né, evangelista Wallach? Ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus, havia graça no Antigo Testamento, havia graça sim na Antiga Aliança, e a graça estava exatamente aqui, Deus usando os seus profetas, Deus avisando a nação, Deus avisando os reis, porém o livre-arbítrio também estava na Antiga Aliança, como está agora. E todos nós temos a liberdade de escolher, a escolha, as decisões estão em nossas mãos. Agora, as consequências delas são inevitáveis. Nós vamos ter as consequências daquilo que nós decidimos.
a não ser que a gente clame por misericórdia. E foi isso que Deus praticamente desejou aqui para o rei Acasias, ao colocar o profeta, o homem de Deus, na sua frente, mas ele não aceitou, né, pastor Elias? Ele continuou duro, continuou recalcitrante. Quando o senhor fala de livre-arbítrio, aí você pode escolher isso e tal. A gente pensa sobre a lei da semeadura, né? Quando você vai plantar, você escolhe, mas uma vez plantado e nascido, na hora de colher, não é você que escolhe. Você vai colher aquilo que você plantou, né? Com certeza. Semente de milho vai dar milho, semente de uma manga vai dar manga, e assim sucessivamente. Então, quem planta a idolatria vai colher realmente aí a consequência dela. Evangelista Wallace, continue falando um pouquinho aí sobre essa atitude, né, do profeta Elias, que é um exemplo para todos nós, porque não é fácil a gente confrontar as pessoas hoje, ninguém quer ser confrontado, né? E, de fato, não é fácil para a gente falar que alguém está em pecado, que alguém vai morrer. Você imagina o profeta chegando e diz, olha, você vai morrer. Ninguém quer ouvir isso. Certamente a pessoa vai ser chamada de um falso profeta, não é isso mesmo? Sim, estava pensando aqui, vocês explicando a lição, eu pensando aqui qual seria, pastor Marcos e pastor Elias, qual seria o nosso desafio moderno? Qual seria o nosso desafio contemporâneo? Partindo da premissa do que Elias enfrentou. Se nós fôssemos, nos deparássemos com tais situações, como agiríamos se Deus nos levantasse para contraditarmos, por exemplo, falsas doutrinas, né? E nós percebemos assim que hoje, num mundo organizado, numa sociedade atual, em que nós temos inclusive um arcabouço jurídico, várias leis que nos proíbem, inclusive, de nos dirigirmos de forma pejorativa, de forma mais assodada em relação às outras doutrinas, como nós nos comportaríamos? Eu pensando isso, né, e me veio à cabeça o que o Timóteo escreveu a Tito, em capítulo 1, verso 9, né, que ele diz assim: retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, não é necessário nós termos um arcabouço jurídico para que nós possamos defender a sã doutrina, mas nós pedirmos uma capacitação do céu para que nós possamos convencer aqueles que, por exemplo, como nós conversamos aqui, aqueles que apostataram da fé no início da nossa lição. E aqui no tópico 2, nós percebemos que a determinação de Elias e a morte do rei. E me veio à cabeça, pastor Marcos, a situação da determinação de Elias. Se naquele momento Elias ele tinha plena consciência de que ele estava servindo a um propósito maior. Nós tratamos no bloco anterior do interesse de Deus em proteger a coletividade. E essa coletividade é o povo de Deus, o povo escolhido por ele. Por que eu penso isso? Porque nós lemos aqui em Êxodo 19:6, em que o próprio Senhor diz a Moisés para que Moisés diga ao povo: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Isso era a vontade de Deus, a vontade primeira de Deus para o seu povo. Aí, pastor Elias, nós temos aqui em 1 Pedro 2:9, já no Novo Testamento, já na Nova Aliança, Pedro dizendo: mas sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Aí nós temos agora, em Apocalipse, o apóstolo João, Apocalipse 5:10, onde ele narra a história daquilo que estaria por vir, aquilo que há de vir, aquilo que há de acontecer, e ele tem a visão, né, de 24 anciãos e 4 animais entoando um cântico e dizendo: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Então nós percebemos que Elias, ele fazia parte desse projeto. Ele faz parte desse projeto. No mundo antigo, nós fazemos parte desse projeto para esse mundo atual e certamente nós alcançaremos aquilo que está predisposto nas Escrituras Sagradas, porque ela não é falha e ela está selada pelo sangue do Cordeiro. Pastor Elias,
E a lição ela vai concluindo aqui, falando para nós das qualidades de Elias, né? São qualidades importantes nos homens de Deus, nas mulheres de Deus. Hoje todos nós temos esse dever de pregar a verdade, como nos falou aqui o evangelista Wally, que todos nós somos hoje sacerdotes, né? Então hoje nós temos essa missão de falar do amor de Deus, de falar do evangelho, de proclamar a defesa do evangelho. E Elias, ele tinha muitas qualidades. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós dessas qualidades do profeta Elias. Muito bem, pastor Marco. A gente vê o Senhor falando sobre os vasos de honra e os vasos de desonra, né? Lá em Romanos capítulo 9. E, na verdade, Elias era um vaso de honra, era um instrumento poderosíssimo nas mãos do Senhor. E aqui, pelo comentarista, é elencado algumas características: intimidade com Deus, porque era um homem que tinha proximidade com Deus, não era qualquer pessoa que era movido por uma fé e por uma convicção impactante, porque assim Elias era movido. Não é, não é todo dia, digamos, ou não é em qualquer um que é movido por uma fé e uma convicção ao ponto de dizer: Senhor, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma vocês, e instantaneamente descer fogo do céu e consumir ali todo aquele pilotão. Então, isso só acontece com alguém que tem, de fato, intimidade com Deus. E, na verdade, o que aconteceu ali, como a gente vê que o principal elemento usado nesses episódios foi o fogo. Fogo, ele é usado como um símbolo da presença de Deus, ele é usado como um elemento de julgamento divino, mas é um elemento também purificador. E ele é usado ali para simbolizar aquilo que, na verdade, movia os sentimentos de Elias. Ele tinha zelo pelas coisas de Deus, pela pureza do culto ao Senhor, pelo altar, né, sagrado que fosse limpo, que fosse puro, que fosse santo ao Senhor. Então, Elias ele tinha zelo em promover a adoração a Deus, ao Deus de Israel, e em condenar a idolatria, né? Nós vemos aqui, para finalizar, clareza e assertividade em suas sentenças, e fidelidade e, além de tudo, a coragem. Porque o que Deus mandava falar, ele falava. O que Deus mandava ele fazer, ele fez. Deus mandou ele se apresentar a Acabe, ele foi. E Acabe diz: Tu és o perturbador de Israel? Diz: Não, eu não. Ele estava falando para o rei. Ele estava falando para o chefe da nação, das 10 tribos de Israel, e disse: Tu e a casa de teus pais, vocês é que são os perturbadores de Israel. Então imagine, para fazer isso é necessário ter ousadia, coragem e uma convicção de que Deus estava com ele, né? Porque de fato Deus estava com ele. Eu vejo assim que Deus era tão com Elias, de modo que quando aqueles homens se humilharam e reconheceram ali que era um homem de Deus, na verdade, Elias ali era uma figura de Deus ali naquele momento, porque ele era a representação legal, né, e plena de Deus ali. Pois não. Quando nós tratamos aqui de autoridade e poder, isso ficou bem evidenciado, né? Que aquele pessoal, eles reconheceram a autoridade de Elias, a quem Elias estava representando. Em se tratando de clareza das palavras, é bastante interessante, porque aqui vem contraditar totalmente e vem reforçar o que Elias diz para o povo, né? Até quando cocheareis? Até quando ficarás entre Baal e o verdadeiro Deus, né? Ele é muito direto. Aí nós vemos o quê? A manifestação já aqui no Novo Testamento, em Mateus 5,37, o Senhor Jesus dizendo o quê? Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Olha só, Jesus vem e chancela, né? Coloca uma chancela nas palavras de Elias, que Elias era direto, que ele era corajoso, que a sua palavra era eficiente, que a sua palavra também ela precedia de uma grande autoridade. E nesse sentido é que nós achamos interessante essa clareza nas palavras que muitas vezes falta hoje no nosso dia a dia, inclusive no nosso meio eclesiástico, né? Os arrudeios, os pormenores, os arranjos, etc., como falar, etc. E nós percebemos que a simplicidade aqui, ela vai se sobrepor, né? E a autoridade, ela vai estar aqui nessa simplicidade, no sim, sim, não, não, ensinado pelo Senhor Jesus. Maravilha, o senhor falou uma palavra aí
Me chama muita atenção na vida de Elias, a simplicidade. Elias era um homem simples, porém cheio do Espírito de Deus. Quando os homens chegam para o rei e dão aquela notícia, aquela palavra forte de Elias, o rei pergunta, quem era? Como era o homem que vos falou essas palavras? Aí eles dizem, né, que era um homem vestido de pelos e com lombos cingidos em um cinto de couro. E ele disse, como disse, pode parar, eu sei quem é. É Elias, o tisbita. Era um homem conhecido pela sua simplicidade, pela sua diferença, um homem que não tinha pompa, mas era um homem de intimidade, né, com Deus. Desse contexto aqui eu tiro uma outra lição, talvez até um tema para uma ministração. O traje diz muito do que você é, né? Apesar de... Assim como o corpo fala, né? Assim como o corpo fala, apesar daqueles homens, aqueles soldados não saberem diretamente que se trata de Elias, mas eles percebem a sua autoridade e o descrevem para o rei da forma como ele se vestia. É uma lição que nós trazemos para o nosso dia a dia, né? O nosso traje diz muito do que nós somos. Verdade. A postura de Elias. Então nós temos que nos espelhar em homens assim. Homem de Deus, homens que têm uma postura. Elias não estava de uma forma, depois estava de outra. Elias não falava uma coisa, depois falava outra. Todos conheciam como era a postura de Elias. Elias não era um homem que uma hora estava no céu, outra hora estava lá embaixo, né? Era um homem firme, né? Ele teve um momento, apenas um momento pontual, que ele teve uma fraqueza, como todos nós podemos ter, mas ele não vivia oscilando, não. Não, ele não vivia oscilando. Então, ele era um homem que tinha uma postura e todos conheciam. Eu sei quem é esse homem. Esse é o Elias, o tisbita, não é, pastor? Sim, pastor Marco, com certeza. E a gente vê isso, que de alguma maneira essa lição ela está linkada com a lição anterior, no que diz respeito a essa definição, a quem servir, né? Lá ele diz assim, até quando cocheareis entre dois caminhos, e aqui o que está em pauta, a pergunta é, não há Deus porventura em Israel, porque o que está em jogo aqui é adorar Deus, o Deus verdadeiro, ou o Deus Baal. Então, e lá em Mateus, capítulo de número 6, apesar de tratar-se de uma realidade diferente, mas o princípio a ser aplicado é o mesmo. O Senhor diz lá no versículo 24, porque não podereis servir a dois senhores. Ainda aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, e eu repito, a situação aqui é outra, porém o princípio é o mesmo. O apóstolo Paulo, vendo essa mesclagem, esse sincretismo, essa inserção de coisas estranhas no meio da igreja, ele diz assim, versículo 21 de 1 Coríntios, capítulo 10, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, quando as pessoas querem misturar isso, é muito perigoso, porque Deus certamente vai levantar um profeta para deixar isso muito bem esclarecido. Pastor Marcos, nós fizemos uma pincelada aqui e acabamos deixando ele em aberto, mas que Elias, se tratando de sincretismo e do sim, sim, não, não, e da pessoa que não muda a sua postura, nós temos aqui o profeta Elias antes da caverna, operando com fogo, e depois da sua resiliência na caverna, novamente operando com fogo e agora com mais coragem, com mais vigor. Verdade. E agora um tema assim que me chama muita atenção, o pastor Elias falou muito bem aqui, que era a consequência da idolatria que estava permeando, o rei querendo servir a Deus, servir a Baal, enfim, o sincretismo religioso estava presente ali também, mas a gente vê um homem de Deus como referência, né? Um homem de Deus como referência, e essa palavra que está aqui, que o nosso comentador colocou aqui, uma das qualidades de Elias, intimidade com Deus. Aqui está realmente a chave de tudo na nossa vida. Intimidade com Deus. Existem pessoas que conhecem a Deus, mas Deus não as conhece. Sabe quem são as pessoas que têm intimidade com Deus? São aquelas que Deus conhece. Há momentos que o Senhor Jesus diz assim, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas eles vão dizer, Senhor, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós expulsamos demônios. Esses são aqueles que conhecem a Deus e até a sua palavra, mas Deus não os conhece. Deus não os conhece das madrugadas, Deus não os conhece das orações, Deus não os conhece das suas humilhações, Deus não os conhece das suas devoções, Deus não os conhece da sua sinceridade,
Deus não conhece a fidelidade deles. São pessoas que Deus não conhece, né, pastor Elias? Com certeza. E nós vemos que a própria maneira como Elias era chamado já identificava esse grau de proximidade com Deus, essa intimidade. Porque não propriamente ele, mas os outros mesmo é que dizia o homem de Deus. O homem de Deus. Amém, glória a Deus. Bom, tem muitas lições aqui nesta lição, digamos assim, tem muitos aprendizados para a gente tirar, meus irmãos e amigos, mas o programa de hoje está chegando ao final com aquele gostinho de quero mais, e certamente a lição seguinte vai ser muito boa, ainda falando sobre o profeta Elias, mas agora falando da sua sucessão, o seu sucessor Eliseu, que vai ser levantado ali por Deus através de Elias. Então, próxima lição você não pode perder, que é a lição de número 6, né, pastor Elias? Eu quero aqui agradecer aos nossos comentadores, o pastor Elias, o evangelista Wala, que agradecer a você que nos acompanhou no programa Escola Bíblica, aos professores, alunos, os pastores e coordenadores de Escola Bíblica Dominical, que seja uma aula maravilhosa para vocês nesse domingo. E a todos os nossos amigos que nos acompanham no programa Escola Bíblica, seja no canal 7.1, seja pela plataforma aí do YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Que esta lição ela seja muito edificante durante todo esse trimestre para você e para a sua casa. Tá bom? Nós vamos terminar com oração e eu quero aqui aproveitar o evangelista Wallach para nos dirigir em oração. Estava já com saudade aqui do pastor Elias, né, evangelista Wallach? Teve uma folga aí de uns 2 ou 3 programas, mas já de volta. Falando de Elias, nós temos aqui o xará, né? Nosso xará, pastor Elias Gomes. Vamos orar? Senhor meu Deus, nosso Pai, nós te louvamos, enaltecemos o teu santo nome, Obrigado, Senhor. Pai. Nós elevamos a Ti, Senhor, nossa melhor adoração, nosso Pai, melhor muito louvor. obrigado, Jesus. Nós agradecemos, Senhor, porque estamos aqui hoje vivos, porque o Senhor assim nos concedeu. É verdade. Nós oramos por todos os telespectadores, nossos alunos, nossos professores, nossos coordenadores das escolas bíblicas de Marabá, da Igreja Assembleia de Deus. Pai, continua abençoando o pastor Sales Batista, Sim, nosso Deus, pastor presidente, abençoa. e o Senhor que colocou esse projeto em seu coração para que nós o verdade. realizássemos. Nós te agradecemos tudo isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa, se Deus nos permitir.